Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos, pergunta seria: ouviram bem a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos? Se ouviram bem ou se leram bem, posso dizer então que não se pode brincar com Deus. Esta é a verdade. Do testemunho que nós temos hoje é a verdade. Não se pode brincar com Deus. Vejam o que disse Gamaliel aos judeus que estavam com raiva diante da perseverança dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus continuavam anunciando a palavra, mesmo eles tendo matado Jesus como eles queriam. Então, é algo que está na mão de Deus. E Gamaliel, então, lança um desafio para o Sinédrio, para os judeus. Por que vocês não deixam esses homens em paz? Vocês não estão vendo que mesmo aquela ação nossa de tirar o mestre deles, eles continuam anunciando com vigor, com alegria, o que receberam do mestre? Então vejam, se esses discípulos continuarem a anunciar a palavra, é porque eles são de Deus. Se eles desaparecerem, como assim aconteceu com tantos outros que vieram antes desse Jesus, quando o seu mestre morreu, eles desapareceram, seus discípulos. Então, se estes homens não forem de Deus, então eles também vão desaparecer. Não preciso esquentar a cabeça, mas os judeus ainda têm uma ação cruel. Açoitam os discípulos, mas deixam os discípulos libertos, porque eles iam ficar presos. Então vejam a tamanha confiança que o Senhor coloca nos cristãos, porque acreditam neles. A anunciar a palavra nos nossos tempos atuais, deve ter a coragem desses discípulos, porque, como o próprio Senhor nos diz, Ele nos defenderá. Gamaliel, então, faz essa defesa dos discípulos, porque é assim que o Senhor atua com seus filhos. No Evangelho, nós estamos diante do testemunho da multiplicação dos pães. Quantas vezes ao longo do ano nós ouvimos esse texto bíblico e cada vez que ouvimos, nós nos enriquecemos com os seus ensinamentos. Aqui nós precisamos destacar a preocupação de Jesus de alimentar aquela multidão que o seguia. Então Jesus faz algumas observações. Como vamos alimentar? Senhor, nem 200 moedas daria para comprar tanto pão. Mas vejam o que é que Jesus começa a fazer. Peça um povo para se sentar em grupos. E aí um anuncia, olha, aqui tem um menino com 5 pães e uns peixes. Traga esse menino aqui. Toma os pães do menino, faz a oração de agradecimento, que nós precisamos colocá-la todos os dias, parte o pão e distribui aos discípulos, para que os discípulos distribuam à multidão que está sentada em grupo. Então, os peixes e os pães são para essa multidão. Agora, podemos então, diante dessa preparação que Jesus fez, olhar a ação concreta de Jesus, e essa ação nos faz destacar 3 pontos hoje. O primeiro ponto é o da caridade. Vejam que Jesus, sabendo que ali tinha um menino com esse material, então pede a ajuda desse menino para alimentar aquela multidão. Inicialmente, essa era uma
uma ajuda física, material, porque até então Jesus já tinha alimentado aquele povo com a palavra de Deus, mas essa ajuda material. Então Deus quer a nossa ajuda para poder continuar realizando os milagres em nós. Deus precisa de nós para que ajudemos aos outros irmãos no pão material, mas não somente aí, mas também no pão da palavra, o pão espiritual. Nesse tempo atual que estamos vivendo, quantas iniciativas comunitárias a gente vê para ajudar os irmãos que estão sem trabalho. É uma dessas ações da multiplicação dos pães que Jesus então fez para alimentar aquela multidão. Portanto, irmãos, não se descuidem dessa atividade nos dias de hoje, porque são tantos irmãos que necessitam do pouco que temos para poder matar a sua fome material e nós anunciarmos o pão espiritual que é a palavra do Senhor. Segundo ponto, comunidade. Qual seria a intenção de Jesus quando diz, olha, peçam que eles se sentem em grupos? Formar comunidade. É o que os Atos dos Apóstolos têm nos ensinado desde a ressurreição. Essa comunidade seria exatamente para os tempos vindouros, porque ali estavam os grupos, estava a comunidade. E essa comunidade em grupo, então, o que recebem de Jesus, o pão e os peixes, vão distribuindo para os outros. É um gesto que faziam as primeiras comunidades cristãs. Tinham tudo em comum, tudo em partilha. Olha a maravilha da palavra de Deus que se prolonga. Nos dias de hoje, temos muita gente que não quer partilhar, não sabe partilhar o que tem, porque fica com medo, não confia no Senhor. Mas nós cristãos precisamos sim olhar para o Senhor, ter esse testemunho da multiplicação dos pães e poder agir formando comunidade. Terceiro ponto é a fé. Às vezes, ouvimos das pessoas que não temos fé, mas isso não é verdade. Nós temos fé porque é dom de Deus, está em nós. Nós precisamos então fazer esta fé crescer. Porém, não podemos nos entristecer quando alguém nos diz isso, porque vocês já imaginaram a cara dos discípulos quando Jesus disse para eles o que vamos dar de comer para esse povo? Ou quando Jesus pediu esses 5 pães e esses peixes? Os discípulos devem ter ficado assustados. Como é que o Senhor vai alimentar tantas pessoas? Porque já tinha mandado eles sentar em grupos, não tinha mandado eles ir embora, sentado em grupos. E esse Jesus, com a sua oração de agradecimento ao Pai, com tão pouco, alimenta aquela multidão. É a fé. No nosso dia a dia, nós precisamos agradecer ao Senhor o que temos, confiar naquilo que temos, no pouco que temos, porque o Senhor multiplicará. Então, irmãos, é pela nossa fé que Jesus faz um milagre na nossa vida. Mas Ele quer também que cada um de nós façamos a nossa parte. Ajudemos os outros para que esse milagre se propague na vida cotidiana do nosso dia a dia. Que Deus, então, possa abençoar e abrir a nossa mente para essas ações que Jesus realizou neste Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.